Olá, meus amigos, bem-vindos ao Portal Anerd. Eu sou Thomas Anerd e hoje vamos aqui falar e tentar entender o que eram os carros ou carruagens de fogo mencionados nas escrituras dos antigos hebreus, beleza? Simbora lá sem perca de tempo então. Eliel Hanafi, aquele carinha mais conhecido como profeta Elias, estava lá na trilha com seu discípulo Elisha, o também conhecido profeta Eliseu, quando repentinamente algo muito estranho acontece. Sabe quando o tecido do espaço se rasga e ocorre uma invasão ao nosso plano físico velho de guerra? Bom, nem eu. Mas isso acontece o tempo todo, saibam disso. Vamos lá na narrativa do segundo livro de Reis, capítulo 2, verso 11, que afirma o seguinte: E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Pesado, né? Mas que cacetada quer dizer isso? Um carro de fogo com cavalos de fogo. Ah, tá explícito, pô. Era uma biga em chamas puxado por cavalos também em chamas. E, inclusive, existem várias representações artísticas que retratam essa ocorrência exatamente assim. Exatamente. Mas, gente, na moral, vamos levar a coisa mais a sério do que acreditar piamente nesse trecho, né? De uma forma, assim, literal. Vambora? Porque, olha só, um estudante sério, eu disse sério e reitero que tem que ser um estudante sério, está cansado de saber que a maioria das histórias narradas na Torá e na Taná são alegorias. Alegorias. Entendesse? Sendo assim, vamos assumir que, ao descreverem um ocorrido como esse, imbuído da percepção e conhecimento vigente na época, com as figuras, analogias e exemplos que dispunham, e também ao que lhe pareciam aos olhos, podendo esta perspectiva mudar de pessoa para pessoa, se afigurou assim um vislumbre duvidoso de um cavalo de fogo, etc. Compreende? Olha só, velho. Eu mesmo, juntamente com uma rua cheia de pessoas, vimos um objeto não identificado passar, deixando um rastro de fogo ou eletricidade atrás de si. E isso, na minha perspectiva, na época eu era criança, parecia mais um jato propulsor passando a toda. E outras pessoas que estavam ali, incluindo amigos meus, o definiram de forma totalmente diferente da minha. Percepção, perspectiva. Logo, a forma pela qual achamos que é a verdadeira forma de tal fenômeno não importa muito, justamente pelas variações que serão contadas, baseadas na experiência de cada qual envolvido, sacou? Com tudo isso dito, devo destacar o ponto que quero chegar. O fato preponderante de que o profeta Elias fora abduzido. Abduzido. Uma abdução? Sim, uma abdução. E o que caracteriza uma abdução, pô? Ora, o fato de que ele fora levado, trasladado, arrebatado, capturado. Beleza. Mas se você não quiser pensar assim, beleza também. Pense aí da sua forma. Interprete o texto ao seu bel prazer. Tranquilo? Mas ok, vamos seguir. O rabino Aryeh Kaplan escreveu no seu magnífico livro Meditação em Kabbalah, publicado aqui no Brasil pela editora Sefer, e eu possuo aqui um exemplar. Lindo demais. Nesse livro ele escreveu o seguinte, sobre esse tema todo. Quando alguém alcança um passo antes da sétima e última câmara, ele é colocado em um carro, caron. Isso deveria lembrar que a palavra geral para esse tipo de experiência mística é Merkavah, que também significa carruagem / carro. A Merkavah é um veículo espiritual que a pessoa cria para si mesma e com o qual ela ascende para o estado místico. Também é de grande interesse a interpretação dada para Nogá, brilho e rasmal na visão de Ezequiel. Essas palavras são mencionadas no verso: Eu vi e observei um vento tempestuoso vindo do norte, uma grande nuvem e um fogo relampejante, um brilho, Nogá, na confluência de seu meio uma visão do silêncio vivo elétrico rasmal, no meio do fogo. Ezequiel 1:4. Esses dois conceitos são elementos importantes na subida para o reino transcendental. Nos Rehalot,
um dos mais antigos textos místicos datados do início do século I, beleza? Encontramos que a pessoa que está descendendo para a Merkavah, pois a ascensão para a Merkavah é chamada de descida, tá? É primeiramente arrebatada, olhe bem, é primeiramente arrebatada por um vento tempestuoso. Este é o mesmo vento tempestuoso que arrebatou Elias, como descrito no verso. Lá apareceu um carro de fogo e cavalos de fogo, que separou os dois, e Elias foi para dentro do paraíso em um vento tempestuoso. E este é obviamente o vento tempestuoso descrito por Ezequiel no começo de sua visão. Ele foi arrebatado em um carro de Nogá, e este seria o brilho visto por Ezequiel. O Nogá que Ezequiel viu foi, portanto, o veículo que traz o iniciado para dentro do reino divino. Show de bola, né? Até aqui foi o texto do Rabino Kaplan sobre esta espécie de transporte místico atemporal. Agora vamos falar um bocado sobre Shlomo HaMelech, ele mesmo, o rei Salomão. Dos detalhes como fonte segura da vida e obra do rei Salomão, descrito no Tanar, e na literatura judaica dos sábios judeus, ainda existem certamente muitas ocorrências que não foram registradas. Ainda assim, os registros sobre este personagem é vasto, e muitos deles caíram na categoria de mitos, onde elementos fantásticos foram inseridos em sua biografia pelas mais diversas tradições, religiões e seitas, né? O que é verdade e o que não é sobre o filho de Davi com Batseba? Bom, isso fica a seu critério de avaliação, discernir isso baseado na sua crença e propensão religiosa e o modo de pensar. Suave? Se quiser pensar nele como um grande mestre dentre os magos do Ocidente, não tem problema. Ou se quiser acreditar que ele frequentou os círculos secretos da magia e sabedoria egípcia, ok também. Ou ainda, se quiser acreditar que ele possuía um anel mágico que lhe conferia poderes e tinha ligações com extraterrestres, tudo bem. Tudo bem também. Vai de cada um e eu não tenho nenhum problema com isso. Pois sei que Salomão foi um grande magão sinistrão mesmo e, de fato, ele realizou muitas das coisas que lhe atribuíram. Não haveria discordância alguma em relação ao modo que vejo e, sobretudo, em relação às escrituras, naquilo que tange a milagres e intervenções tidas como divinos aqui no plano terrestre. Pois sabemos que essas escrituras, como outras diversas tidas como sagradas, estão cheias desses relatos, etc. e tal. Esse mesmo Salomão também teve supostamente ao seu dispor uma carruagem, né? Visto que o tema são carros e carruagens de fogo. Sim. O livro da Glória dos Reis, da tradução judaica etíope, fala que Salomão e todos os que estavam às suas ordens voavam naquela carruagem. E também eram livres de doenças e agruras, da fome, da sede, sem se esforçarem e sem se cansarem, atravessando em um dia uma distância correspondente a 3 dias de viagem. Doido, né, velho? E esse lance de viagens longas, feitas em pouco tempo, para um sério estudioso das escrituras hebraicas, não há de se mostrar um problema. Pois a própria Torá narra viagens que deveriam durar muitos dias ou até meses e que foram efetuadas em poucos dias, e até em momentos. Segundo alguns poucos registros, alguns Mecubalim, cabalistas, tinham a habilidade de viajar no espaço, aparecendo onde bem quisessem, se valendo de Kifizat Haderer, o encurtador de caminho. Mas voltando à carruagem boladona de Salomão, supondo que Salomão possuía uma, né? Ela não era um veículo terrestre, pois se nem em nosso tempo e com toda a tecnologia que dispomos, ainda estamos longe de criar algo com essas características narradas há pouco, resta supor o óbvio que ela é extraterrestre. Extraterrestre. E com este termo eu quero deixar claro que ela não foi construída, não foi projetada aqui na Terra. Algo da mesma natureza ou similar àquilo que carregou Elias embora, sabe-se lá para qual orbe. Tranquilo? Bom, meus amigos, eu fico por aqui.